diácono quiser ganhar um galardão de profeta, de Mateus 10, versículo 41, um galardão de profeta diz lá que quem serve uma água ganha um galardão de profeta. Imagino que, olha só que lindo, você ajuda uma pessoa com uma água e você recebe um galardão de profeta. Parece algo ilusório, né? Eu não sei se eu já contei para vocês um testemunho aqui. Obrigado, Vivi. Deus te abençoe, minha irmã. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui um testemunho. Mas assim, qualquer dia eu dou um pouco mais de detalhes. Mas sabia que eu fui... Assim, uma irmã estava precisando, né, de um auxílio. Estava numa fase difícil na sua vida. Estava também sem o marido. E ela me ligou para pedir ajuda com mistura, né? E eu falei assim, gente. Eu falei, claro, minha irmã. Eu trabalhava na GAS na época. Eu falei, claro, minha irmã, com certeza. E aí eu liguei pra Paty e falei, amor, hoje é sábado, passar em casa, pegar uma mistura aí, a gente vai na casa dessa irmã aí, levar uma mistura, né? E aí quando a Paty chegou, era bem finalzinho de mês, falou, amor, não tem mistura aqui em casa. Aí eu falei, poxa, já deu uma esfriada. Aí eu falei, deixa eu abrir o VR aqui, pra eu ver se tem alguma coisa. Aí não tinha também. Aí eu falei, caramba, mano, não tem. E eu falei que eu ia levar uma mistura, aí o dinheiro tava, né, final de mês, né? CLT. Aí ela falou, mas tem ovo. Aí eu falei pra irmã, falei, a gente tá indo aí, mas eu tô levando ovo, tudo bem? Ela, tudo bem, nós comemos ovo. E a gente foi. Só que naquele mesmo dia, tinha um pastor amigo que ele falou assim, é um pastor muito amigo meu, falou assim, Mica, passa na minha casa. Eu falei, pastor, eu vou visitar uma ovelha e depois eu vou aí, pode ser? Pode ser, tanto é que eu cheguei na casa dele quase 11h30 da noite. E aí, gente, eu e a Paty, nós fomos lá levar o ovo, né? Como promessa, né? Não vamos deixar a família sem a mistura, né? Mas ovo é bênção, não é? Você gosta de ovo? Pão com ovo é bênção, não é? Ok, nós semeamos o ovo. Nós chegamos na outra visita, né? Nem sabia o que era. E esse casal falou assim, o que vocês gostariam de fazer, estudar? Eu falei, eu gostaria de fazer psicologia. Aí a Paty, eu queria fazer processos gerenciais. Aí ele falou, tá bom, pode se matricular, eu vou ofertar. E nós ganhamos na faculdade. Então, gente, é uma coisa que acontece no reino. Eu fui semear um ovo, né? A Vivi me trouxe uma água, mas a Bíblia diz que é galardão de profeta, né? Então, Lucas, se ela andar profetizando lá pela casa aos cantos, é por conta disso. Amém? Brincadeiras à parte, mas testemunho de vida. Amém? Vamos lá? Mateus 6, verso 10. Você encontrou aí? Se não encontrou, pede um socorro. Nós estamos no mês de reino. Eu quero falar hoje sobre governar a vida, as nossas vidas através de leis do reino. Mateus 6, verso 9 e verso 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vírgula, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, vocês sabem que esse texto aqui é um texto que Jesus ensina os discípulos a orarem. E é uma oração muito profunda. É uma oração que tem muitas verdades e elementos espirituais que podem mover áreas da sua vida. E esse texto, na sua essência, ela ensina que nessa oração, e nós chamamos de a oração diária, da oração dominical, que é aquela oração que a gente faz ou quando levanta, ou aquela última oração que a gente faz quando dormir. Essa oração diária, ela manda a gente fazer um pedido para que venha o reino de Deus sobre nós. Esse dia eu estava almoçando com um funcionário, ele falou assim para mim, Mica, eu não mato, eu não roubo, não fiz nada de errado, nunca fui preso, não uso droga. Eu faço a oração do Pai Nosso todo dia, antes de dormir, quando levantar. E aí eu falei assim, Clebinho, você sabe que essa oração é muito poderosa. E almoçando com ele, ele falou, não, eu sei, cara, eu sinto que ela é poderosa, por isso que eu faço sempre. Eu falei, mas você já se aprofundou nas verdades dela? E aí ele falou assim, não.
Eu falei, você sabia que quando você fala venha o reino, você está chamando 3 coisas extremamente essenciais para a sua vida? Aí ele falou, o quê? Eu falei, olha, o reino, ele é composto por 3 elementos. Todo reino tem um rei, todo reino tem estatutos e todo reino tem um povo, ok? Que vive sob esse reino. Então quando você faz uma oração assim, venha o teu reino, você está falando assim, venha o rei, venha os estatutos, que são as ordenanças e leis espirituais que governam esse reino, e você também está dizendo assim, venha o povo. E aí eu até brinquei com ele, eu falei, por isso que não dá para você fazer essa oração e não gostar da igreja, que ele falou que não gostava de igreja. Eu falei, você tem que gostar do povo de Deus, o povo de Deus vai te fortalecer. Ele falou, não, o povo de Deus tem muito crente que julga. Então eu falei, então procura uma igreja que não julga, isso não é um motivo, né? Eu falei para ele. Mas você vê que muitas pessoas, elas querem a oração do Pai Nosso, elas querem o rei, elas querem talvez algum conhecimento da Bíblia, mas elas não querem o povo, e o povo faz parte. Amém? Esse tripé, gente, esse tripé, para nós entendermos aqui, eles são vitais para a vida cristã. Então quando você fala, venha o reino, você está dizendo, e Jesus está orientando, chame pelo reino. Jesus está falando para nós chamarmos o reino sobre as nossas vidas, porque Ele quer que o governo dele comece a se materializar nos ambientes que você está inserido. E ambientes que você tem total responsabilidade de guiar espiritualmente. Se você está em uma família que não tem nenhum cristão, quem é o responsável? Você. Se você está num ambiente de trabalho, ali numa fábrica que não tem ninguém cristão, você. Se você está numa sala de contabilidade que só tem você de cristão, você é essa pessoa responsável para que de alguma forma possa atrair o rei. E quando você chama o rei, você está fazendo justamente isso, falando, Senhor, governe sobre este lugar. Ao mesmo tempo que você está falando, Senhor, governe sobre a minha vida, para que os acontecimentos deste reino em mim transborde a quem está ao meu redor. É muito profundo isso, gente. Nós precisamos entender que chamar o reino, ao mesmo tempo, é dar um passo para trás e falar, Senhor, estou submetendo o meu coração ao seu senhorio, e estou dizendo, pode governar. E aí ele fala que também, e nos ensina pelas escrituras, que todo este reino tem uns estatutos, que são leis espirituais que governam este reino. Leis espirituais que, quando são aplicadas, elas surtem efeitos claramente na vida cristã. E eu acredito, gente, que nós perdemos algumas batalhas porque nós estamos desprovidos de armamentos espirituais. Nós perdemos algumas guerras espirituais travadas em nossa família, travadas em nosso trabalho, travadas no nosso interior, porque nós não estamos qualificados com as palavras que deveríamos estar. Preste atenção numa coisa, nós precisamos de palavras específicas para áreas de nossa vida que não está tendo alguma resolução. E aí eu quero trazer alguns fundamentos aqui. Então, o reino é composto por 3 coisas. Vamos fincar esse fundamento aqui. Um reino tem um rei, um reino tem estatutos e um reino tem um povo, ok? Não dá para fazer essa oração e falar, eu não quero. Eu quero o povo, mas não quero o rei. Não dá. Eu quero o rei, mas não quero as escrituras. Não dá. Eu quero o rei, quero as escrituras, mas não quero o povo da igreja. Não dá para fazer isso, ok? Não tem como. Quando você fala vem o rei, vem todo mundo, vem o pacote completo, amém? Primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse reino, Apocalipse 19, 16, e a gente vai falar sobre os funcionamentos dessa lei. Apocalipse 19, 16. Eu quero munir você de algumas verdades hoje, para que você possa travar as suas próprias batalhas, para que você possa no reino espiritual, no mundo espiritual, declarar verdades que criam novos rumos espirituais. Preste atenção, novos rumos espirituais para a sua família. Apocalipse 19, 16, o que é este rei? E no manto e na sua coxa tem escrito este nome. O pessoal fala que Jesus tinha tatuagem, né? Brincadeira. Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Então nós estamos falando aqui que nesse reino tem um rei que está acima de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz em Salmos que ele é o rei que esquadrinha o coração dos reis da terra. Gente, não tem político, não tem governo, não tem sistema, não tem homem influente que possa resistir a este rei. E adotem isso na vida de vocês. Se esse rei está do teu lado, pouco importa o que vão pensar, falar ou declarar sobre você. Pouco importa. Porque você está com alguém que é Senhor e é rei acima de qualquer figura de autoridade na humanidade. Está acima disso. Então, a primeira coisa que você precisa entender no reino espiritual é que você está do lado de quem é maior do que tudo. Salmo 103, 19, eu li ontem esse texto no nosso GD, dá uma olhadinha comigo. Eu quero dizer com quem você está lutando, com quem está ao seu lado. É importante nós sabermos isso, porque senão a gente acha que estamos brigando sozinho. Então, se você está se aproximando do Rei Jesus, pegue também as palavras que Ele tem dado a você. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E essa palavra reino, ela significa basileia, significa direito legal de Deus para governar tudo e todos. Então a extensão do governo de Deus hoje, ela está nas mãos da igreja. Jesus veio pregando o evangelho do reino, e aí ele subiu ao Pai e deixou a igreja em Atos ali com o bastão do reino. Nós somos hoje as pessoas que proclamamos e expandimos este reino de Deus. E a igreja, ela só está chegando nessa expansão porque um punhado de gente acreditou que esse reino pode avançar. Um punhado de gente, e eu digo um punhado grande, acredita que esse rei tem poder. E preste atenção, se esse Deus tem poder para fazer a igreja brasileira de 20% de evangélicos com relação a 62% de católicos há 10 anos atrás, hoje nós temos 42% de evangélicos no Brasil, porque este rei, junto com esse punhado de crente que acreditou no poder desse reino, fez a igreja avançar. Irmãos, hoje nós temos crentes em qualquer lugar, e glória a Deus por isso. Isso nos dá mais responsabilidade de vivermos aquilo que nós estamos declarando e proferindo. Mas preste atenção numa coisa: o reino de Deus está acima de tudo. Por isso não há lugar que Deus não possa entrar, e por isso que não há família que o Senhor não possa restaurar. Não há casa aqui que está sentado nessa cadeira que Deus não possa agir, gente. Não há, ainda que o teu filho, ainda que a tua mãe, ainda que o teu avô, ainda que teu marido, ainda que teu primo, ainda que qualquer pessoa possa resistir, não poderá resistir por muito tempo. Até porque a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar, e se não se quiser se dobrar, será quebrado. Mas nós oramos para que o coração seja quebrado agora, para que não tenha que ser quebrado o joelho lá na frente. Gente, nós estamos ao lado deste rei. Nós temos as armas que este rei nos disponibilizou. Eu estou firmando este fundamento para nós caminharmos em outras águas agora. Segunda coisa, Salmo 119, 89. Agora falando sobre os estatutos, ok? Nós falamos que o rei tem um reino. Perdão, nós falamos que o reino tem um rei. Amém? As duas coisas é verdade. Segunda coisa, este reino tem estatutos. Salmo 119, 89. Olha, porque as leis deste reino funcionam para sempre. Na minha versão diz, pela eternidade. Ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Gente, se o Senhor declarar uma palavra deste reino sobre a tua vida e sobre a tua casa, ela durará. Ela terá resistência. Essa palavra trará modificação e transformações aonde está. Sabe o que esse texto nos ensina? Que no reino espiritual é a palavra que governa. E por isso que você pode, talvez em algum momento de dificuldade, chorar, espernear. Talvez você possa, sabe, como uma criança, né? Outro dia eu dei um não para a Aurora, ela chegou a se jogar no chão e se debater, gente.
Porque ela queria pegar uma faca e uma tesoura, né? Então, o que eu falei? Não vou deixar. O que ela começou a fazer? Ela começou a se debater no chão. Ela queria porque queria. Nós, muitas vezes espiritualmente, quando nós tomamos um não do Senhor, nós se debatemos. Nós terceirizamos culpa a qualquer outras pessoas. Nós, quando não estamos entendendo a guerra interna, a aflição interna, nós debatemos ao todo canto. Atingimos pessoas ao nosso redor, atingimos familiares, às vezes reclamamos com Deus. Mas isso é o quê? A ausência de uma palavra que governa espiritualmente. Então, quando você estiver passando uma crise, você fala: Senhor, existe uma palavra para esta estação? Existe uma palavra para este momento? Porque de repente o Senhor pode falar assim: filho, você está nesse deserto, mas está chegando ao fim. Filho, você está nessa provação, mas estou permitindo isso porque eu vou te fazer melhor espiritualmente daqui a pouco. Filho, estou permitindo coisas desordenarem um pouco na tua vida. Sabe para quê? Para que você esteja preparado para o próximo nível espiritual, para a próxima fase espiritual. Irmãos, é muito importante nós entendermos que neste reino tem um rei, que nesse reino tem estatutos, e o que funciona não é o homem ficar gritando e esperneando. O que funciona é a palavra dele, gente. Nós temos que começar a adotar a palavra de Deus para cada área da nossa vida. Nós temos que começar a adotar a palavra de Deus e aplicar ela em tudo que nós fazemos e estamos inseridos, porque elas vão começar a fazer você avançar. Mas se você falar assim: humanamente, Mica, eu acho que eu devo fazer isso. Humanamente eu acho que eu tenho que consultar um amigo. Humanamente eu acho que eu tenho que me mover dessa forma. Eu tenho experiência sobre isso, eu vou agir. Ok, tudo isso é válido, mas não está acima da palavra de Deus. Porque vai ter momentos que você vai querer lutar com armas humanas, e elas não terão efeito, não surtirão nenhum avanço de Deus na tua vida. Mas se você sabiamente falar: Deus, eu não vou me mover humanamente, mas vou agora me apegar à sabedoria que o Senhor deu, acessível e de grátis para os filhos de Deus, e eu vou me envolver na sabedoria. Aí no reino espiritual a sabedoria é aceita. No reino espiritual a palavra ela é liberada, e a determinação do céu vem logo em seguida. Nós precisamos entender que nós agimos no reino invisível. Nós atuamos no mundo espiritual. Muitas coisas na nossa vida acontecem primeiro no reino espiritual. E se estamos despreparados, se estamos desnorteados, se estamos sem o guia que é a palavra de Deus para as nossas vidas, nós perderemos, ou ficaremos confusos, ou ficaremos desesperados, quando deveríamos estar amarrados na palavra e trilhando cada passo firme e sustentado. Gente, o que eu estou querendo dizer aqui é que o reino de Deus funciona com a palavra de Deus. Você pode fazer milhões de campanha, mas existe uma coisa que eu preciso dizer: é a palavra no mundo espiritual que vai mover. Não tem oração forte de pastor: aquele cara é o mais ungido, aquele cara tem um dom especial. Gente, ele pode ter, é bênção de Deus, mas só tem aquilo porque uma palavra guia a vida daquele homem. E há momentos que não será a oração de um líder, de um pastor, de um irmão, de um apóstolo, raio parta que seja, mas vai ter momentos que é o Senhor com você falando: você tem que ter uma palavra vinda de mim. Gente, Deus não é a favor de colocar intermediadores. Nós gostamos de colocar intermediador. Deus não é a favor. Deus é a favor de você estar conectado com Ele. E Ele fala: filho, eu vou te dar agora o orvalho do céu, vou te dar agora a palavra do céu. E aí você se apega à palavra, e você vai ver o mundo desmoronando, vai ver pessoas te julgando, vai ver pessoas que, às vezes querendo afundar a tua fé, você vai ver às vezes pessoas te rejeitando, você vai ver situações implodindo, sendo, derrubado. E aí o Senhor, eu te dei uma palavra, e você falar: eu não arredo o pé, porque o que eu precisava eu tenho, a palavra de Deus. Gente, preste atenção numa coisa: todo este mundo ele vai desmoronar. Os discípulos caminhando com Jesus falou: olha, Jesus, quão grandes edifícios em Cesareia, olha quão grandes edifícios. Jesus falou: está vendo esses edifícios? Não ficará pedra sobre pedra. Igreja, não gaste a vida naquilo que vai virar peneira, não gaste a vida naquilo que vai virar pó.
se apega ao que é eterno. Nós lemos aqui que a palavra é eterna. A mesma palavra que você está crendo agora é a mesma palavra que será proclamada entre os anjos, querubins, serafins por toda a eternidade. Se apega, é a palavra que funciona nos corredores espirituais. É a palavra que vai modificar coisas que nenhum homem é capaz de fazer na tua vida. Nós precisamos da palavra. Ela gera a vida que você procura. Gálatas 6:7, olha o que ela diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E aí observe o princípio: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pega a palavra de Deus, começa a lançar sobre a tua vida. Vou dar um exemplo. Mica, meu marido não está na fé. Começa a declarar: Senhor, eu declaro sobre ele Lucas 15. Ele pode estar como um filho pródigo diante do Senhor, mas um dia vai cair em si. Ele vai cair em si, ele será resgatado. O Senhor virá com temor sobre ele. Começa a pegar textos na Bíblia e transformar em oração. Leia a Bíblia, adquire informação, mas em seguida transforme em oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha esposa, que talvez não esteja firme no Senhor. Cria nela, Salmo 51, cria nela um coração puro, renova nela um espírito reto. Senhor, eu estou lançando no mundo espiritual isso aqui. Senhor, estou dando exemplos, tá, gente? O meu pai não está no Senhor, minha mãe não está no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu confesso o pecado deles, o pecado de idolatria, o pecado do vício. Senhor, o pecado da minha família é o meu. Você começa a se colocar na brecha. Invisivelmente o reino espiritual começa a ter alguém combatendo, alguém atuando. Gente, esse tipo de guerra, ele não é visível aqui, mas ele existe, ele acontece e ele é real. Irmãos, preste atenção numa coisa, vou contar uma coisa para vocês. Uma semana antes, que antecedia a minha viagem para Itapetininga, depois de muitos anos sem ver o meu pai, antes da minha reconciliação / restauração com meu pai, preste atenção numa coisa. Eu acordei uma madrugada, eu não sei se você já teve isso, se alguém teve isso, levante a mão só para ver se eu também não sou meio doido. Eu estava dormindo, eram umas 2 da manhã, e eu senti como se viesse uma pressão sobre mim e me afundasse na cama, e me faltou ar. Só que assim, não foi uma questão física ali, eu senti uma questão espiritual. Eu senti, e aí respirei assim, faltando ar. E aí eu senti os cabelos do braço tudo arrepiava assim. Tem demônios nesse quarto. Senti uma batalha espiritual gigantesca. Não sei se alguém já se sentiu atacado assim alguma vez. Alguém? 2? Quase todo mundo, olha só. E gente, aí eu fiz uma oração em seguida, em nome de Jesus, Satanás tal. E aí não saía aquela presença ruim, não saía. Aí eu peguei meu celular, coloquei louvor e comecei a orar. Irmãos, eu senti realmente dissipar o ambiente para vir uma paz do Senhor pairar, tomar o meu quarto umas 5 da manhã. Porque geralmente eu orava e ia embora rápido quando tinha alguma batalha. Mas nesse dia, gente, foi umas 3 horas de oração. Eu falei, isso aqui foi pesado, alguma coisa. Eu até falei, será que eu mexi com alguma coisa espiritual que eu não estou sabendo? Será que eu expulsei demônio de algum morador de rua que tinha uma entidade mais pesada? Eu fiquei pensando, porque eu vivia orando pelos moradores de rua na rua. Eu fazia almoço para morador de rua. Eu fiquei pensando, será que eu mexi alguma coisa espiritual, pau? E aí, eu estava sendo aconselhado pelo meu pastor a viajar e visitar meu pai. E quando, irmãos, eu fui, peguei 4 horas da Itapetininga, e lá eu tive um momento de reconciliação com meu pai, que eu não via praticamente 10 anos, e o meu pai recebeu Jesus. Aí eu entendi que eu estava gerando a vida do meu pai espiritualmente. Só que tudo que Satanás queria é que eu não viajasse. Tanto é que eu já contei a vocês que quando eu cheguei no ônibus, eu desci, ele não me reconheceu, Muitos pais, muitas pessoas esperando as pessoas descer do ônibus, ele não me reconheceu. Eu voltei para o motorista e falei, você vai voltar para São Paulo? Aí ele falou assim, daqui 1 hora, a gente vai ficar parado 1 hora. Eu falei, que droga, vou ter que ir lá. Eu não queria, irmãos. Eu fui por uma obediência ao meu pastor, e fui também porque tinha uma coisa dentro de mim que falava que eu tinha que ir, mas tinha uma coisa dentro de mim que também não queria ir.
E eu fui. Quando nós tivemos a restauração, e meu pai falou: eu quero receber esse Jesus. E o meu pai se converteu no mesmo dia. E a minha família começou uma restauração. No mesmo dia de conversão, meu pai abandonou a bebida. Meu pai não foi para uma casa de recuperação. Meu pai abandonou a bebida e a droga instantaneamente. Eu nunca vi isso acontecer com alguém. Alguém se converter e já ser liberto. É muito raro isso, mas acontece. O que eu quero dizer, gente? Há promessas que estão bem perto. Há propósitos de Deus que estão bem perto. Mas a batalha que está agora, vigente, é justamente esse obstáculo final para a promessa e o deleite que está por vir. Tem promessa e deleite por vir. Por isso que tem essa resistência agora. Por isso que tem essa dificuldade agora. Não arreda o pé, não retroceda, não desanime. Tem um texto que eu não lembro agora, mas Hebreus 10, acho que 38 ou 39, diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Será que tem esse texto? Aí é isso mesmo, ó. Nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição. Irmãos, retroceder no reino espiritual é perder. Retroceder no reino espiritual é se desviar, é perder o Senhor de vista. Mas quem nós somos? Nós somos aqueles que creem. Na minha versão diz: avançam para a conservação da alma. Irmãos, não retroceder é proteger a tua própria vida espiritual. Nós estamos em constantes batalhas. Isso é um fato. Use a arma correta. Use as leis corretas para atuar neste reino. Porque Satanás, ele respeita o que está escrito. Ele não respeita o teu choro. Ele não respeita o teu espernear. Ele não respeita a tua singeleza de falar. Ele não respeita o teu vocabulário. Ele te odeia. Ele não tem acesso ao perdão de Deus. Você tem. Mas se você usar a palavra de Deus, prova disso, Mateus 4:4, não precisa abrir. Jesus 4 vezes fala: está escrito para ele. Está escrito, está escrito, está escrito. Satanás usou a palavra e Jesus o quê? Usou a palavra. Governe pela palavra. Atue pela palavra. Nós lemos esses dias, né, na leitura anual, Jó. Dá uma olhada nesse texto de Jó 22, 28 comigo. Ele também é um texto tremendo. Jó 22, 28. Para que você saiba que o teu clamor, ele é respondido, gente. Eu quero trazer essa verdade do céu a você. O teu clamor, ele é respondido. Ainda que o Senhor faça esperar por um momento, porque o Senhor tem o tempo correto. Mas o teu clamor, ele é atendido. Lê comigo o verso 26. Certamente então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Então assim, o Senhor está ensinando e o amigo de Jó está dando esse conselho. Olha, se deleita no Senhor, Jó. Você está aí na miséria, está na dificuldade, se deleita no Senhor. Levanta o teu rosto. E aí o versículo 27. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio. Tem alguma versão diferente, dizendo palavra? Aqui está negócio. E ser-te-á firme. A minha versão diz assim: determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha que profundo isso aqui. É um conselho de um amigo a outro amigo. Pode se deleitar no Senhor, pode clamar a Ele, que Ele vai te ouvir. E se você falar um negócio com esse Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai firmar. Então olha a ordem: se deleita no Senhor. Você conhece o coração dele. Você vai fazer a oração correta, porque primeiro você se deleitou nele. E aí você se deleita nele, é envolvido pelos preceitos e pelo amor dele. Em seguida você faz a oração correta. E esse negócio que você determinar, sabe o que vai acontecer? Ele será concedido e feito. Gente, são armas espirituais que movem espiritualmente a tua vida.
Lucas 18, do 1 ao 8, não precisa abrir, mas apenas para citação. Lembra a viúva, todos os dias ia até o juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. E ali dizia, ele, não sendo alguém temente a Deus, não aguentou tanta importunação, e ele cedeu e realizou o teu julgamento, e ela foi favorecida. Eu estou dizendo, irmãos, no reino espiritual nós temos que combater e insistir com a palavra de Deus. Você pode usar as tuas palavras humanas, elas fazem parte, é a sua forma de expressar, mas começa a pegar as escrituras, começa a pegar os salmos e começa a direcionar eles para áreas da sua vida, para finanças, para a criação de filhos, para reatar relacionamentos conjugais, para a tua vida ministerial. Começa a pegar verdades e começa a se apoderar dela sobre a tua vida. Isso sempre surtirá efeito. E insista constantemente ante ao reino de Deus. Insista espiritualmente. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai abrir as comportas e vai desencadear o teu feito espiritual. Ele é um Deus que responde. Nós temos que entender que existe um Pai por trás desse senhorio e deste reinado. Um pai que se move quando o filho intencionalmente está buscando e ansiando. Eu preciso responder. Olha o anseio, olha o desejo, olha como ele usa as armas corretas. Eu vou desbravar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Ele não está usando de chantagem, não está usando de ser mimado, ele não está sendo uma pessoa infantil, mas ele está sendo uma pessoa apegada às escrituras. Está usando as armas corretas no campo espiritual. Irmãos, o demônio, Satanás, o inferno inteiro fica endemoniado quando vê um crente usando a palavra. Ele fica endemoniado. Jesus, 100% homem, 100% Deus, humanamente ali, usou a palavra. Acontece que talvez a gente está indo para a batalha sem o escudo e sem a espada. E a gente está lá, como civil, passeando de boa, como se nada tivesse acontecendo. Nós não temos esse senso de urgência porque nós não vemos espiritualmente todas as coisas acontecer. Nós sentimos, nosso coração fica um pouco temeroso, dá uns arrepios, esse sufoco que eu falei para vocês que eu senti há uns anos atrás. Mas existe uma grande batalha, e claro que não nos é aberto a visão espiritualmente, senão nós nem dormiríamos, por tamanha crise psicológica que podia causar. Mas um dia no corpo glorificado o Senhor vai mostrar, eu tenho certeza, cada livramento que nos foi dado, cada proteção do céu que nos foi dado. Vai mostrar também, sabe o que? Cada momento que você usou a palavra, o inferno retrocedeu. Cada momento que você falou, Satanás, estou fincando agora a verdade de Deus sobre isso. Retroceda em todas as tuas ações. E ele perde, ele é desmantelado em todas as artimanhas, porque você colocou uma coisa que tem poder, a boca de Deus sobre essa situação. Isaías 55:11 diz que toda palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia, antes ela se cumpre. Eu amo esse versículo, Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Gente, se o Senhor determinar uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, cedo ou tarde, irmãos, cedo ou tarde há de se cumprir. O nosso Senhor não é um Deus que mente, o mundo mente. Colossenses 3:16. E eu já quero orar com você. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Eu gosto muito da versão que diz que a palavra de Cristo habite ricamente. Não sei se tem alguma versão aí assim, tem? Tem? Show de bola. Essa versão é maravilhosa.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, espontânea de Deus, com gratidão em vosso coração. Então, qual é o conselho de Paulo para a igreja de Colosso? Ei, habite em vocês ricamente a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque em tempos oportunos você vai precisar lançar ela, você vai precisar declarar ela sobre a tua vida. Gente, se tem algo que tem que transbordar na nossa vida, se tem que ter algo que tem cheio da nossa vida, é a palavra de Deus, é conhecimento de Deus. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Quem está falando? Suas armas, elas não provêm, elas não têm fonte na terra, mas as suas armas, elas são poderosas em Deus, para derrubar pensamentos humanos, sofisma e todas as horas das trevas. É a palavra de Deus. Se tem algo que tem que habitar na tua vida, a Bíblia manda você ser rico em uma coisa: rico de amor e rico da palavra de Deus. A Bíblia falando, seja rico disso. Seja rico disso. Você pode não ter a casa, você pode não ir para o céu com uma casa. Eu posso ir para o céu sem ter uma casa. Pode ser que eu não consiga o carro que talvez eu tenha algum vislumbre. Tudo bem, mas não posso ir para o céu se eu não tiver ricamente a palavra dentro de mim. Nós precisamos da palavra de Deus. Irmãos, se nós atuarmos com a palavra de Deus e usarmos ela como ferramenta do dia a dia da nossa vida, nós acionaremos o Senhor mais constantemente. Nós combateremos no ar, no reino espiritual, sabe, de forma efetiva. Satanás vai perder tantas batalhas na sua vida e falar, não dá para guerrear com essa pessoa, não dá para vencer, não dá para avançar sobre ela. Ela lança a palavra, cada armadilha que eu faço, ela lança a palavra. Cada mentira que eu lanço, ela dissipa com a verdade. Cada invenção que eu faço na vida dela, ou quem está ao redor dela, ela ora, põe a mão na cabeça e declara, não dá para vencer esse crente aqui. Porque ele está usando o que ele teme e o que ele não tem poder para retirar. Gente, lançar uma palavra vã é uma coisa, lançar a palavra de Deus é fincar uma verdade iluminando espiritualmente. A palavra de Deus, ela cria novas realidades espirituais que um homem não pode fazer. Está na hora de nós começarmos a edificar espiritualmente a nossa vida no reino espiritual. Está na hora de nós começarmos a nos apegar à palavra de Deus e começar a fazer elas terem raízes. Porque no dia mau e no vento forte serão essas raízes que te susterá. Serão essas raízes habitando ricamente com os nutrientes da palavra, que vai fazer o teu solo, fazer a tua estrutura, fazer o seu tronco, fazer em nome de Jesus os teus frutos, as tuas folhas serem verdejantes e abundantes. Tudo começa com a palavra. Haja céu, o Senhor criou tudo pela palavra. Hebreus 1 diz que Ele sustenta a humanidade pelo poder da palavra. A criação é pela palavra. Ele disse, e essa palavra eternamente que foi dita, ela sustenta tudo. Gente, o inferno retrocede quando alguém se apega à palavra de Deus. Se apegue às Escrituras. Eu quero finalizar com Efésios 6:10. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Trazer a palavra é trazer o próprio Cristo no reino espiritual para agir ao teu favor. Efésios 6:10. Glória a Deus. Aleluia. O pessoal do louvor quiser subir para a gente orar, a gente já ora. Quero te dar uma lição de casa. Você proteger espiritualmente a tua vida. Gente, o meu Efésios sumiu, hein? Você sabe que esse negócio de ficar mostrando os versículos aqui vai fazendo o pastor perder a habilidade, né? Tem o pró e o contra. Prego mais rápido, mas também a gente vai ter que fazer novos desafios de desembanhar a palavra de Deus aqui, rapidinho. Efésios 6, verso 10. Preste atenção, isso aqui é os últimos conselhos de Paulo para a igreja de Éfeso, ok? Então ele fala sobre salvação, ele fala sobre
sobre predestinação, ele fala sobre igreja, ele fala sobre ministérios, ele fala sobre família aqui no capítulo 5 e no início do 6, e aí ele finaliza assim: no demais, irmãos meus, talvez a sua versão diga finalmente, irmãos meus, ou seja, é como se ele estivesse fazendo uma finalização, é como se ele fala assim: olha, eu falei sobre muitas coisas, mas agora eu estou concluindo acerca de algo muito importante. Sabe o que ele está concluindo? Sobre reino espiritual. Sabe o que ele está falando? Eu estou finalizando agora com vocês sobre batalha espiritual. Eu falei com vocês sobre salvação, falei com vocês sobre igreja, falei com vocês sobre ministérios, os cinco ministérios. Eu falei sobre vocês, sobre marido, amar a esposa honrar seus maridos. Ele está falando sobre muitas coisas do dia a dia da vida cristã. Mas chega no versículo 10, no último capítulo, ele fala assim: finalmente, irmãos meus, como você fala assim, eu estou concluindo agora. Preste atenção. Existem elementos espirituais da sua vida que elas estão expostas no reino espiritual. E nós precisamos saber se você no reino espiritual está com a armadura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nele está o seu poder. A tua força está nos braços do Senhor. E aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmão, se Deus manda a gente ter uma armadura, será que é porque vai ter guerra? Ô Micael, para, você está sendo um profeta do caos. Gente, a Bíblia já está falando. Mas você é mais que vitorioso, amém? Tenho certeza disso, nós somos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue. Gente, presta atenção na coisa. Está falando aqui sobre não lutar contra a carne e sangue, mas lutar contra o diabo. Mas quem é que o diabo mais usa para te atacar? Fala a verdade. Pessoas. Satanás tenta desviar o foco. Sabe o que ele faz? Ele fica escondido atrás da moita. Na moita espiritual, tá, gente? E fala: vai lá, cutuca ele. Aí faz o marido falar um negócio estranho, faz o filho falar um negócio estranho, faz a mãe falar um negócio estranho, faz um amigo, e aí ele usa dessa artimanha. Satanás, ele não vai aparecer com chifre e falar: tô te condenando, infeliz. Ele vai enviar alguém no rostinho bonito, alguém próximo, e vai, te espetar, te ferir, te machucar. E aí o que Paulo está ensinando? Não olha esta pessoa, porque ela está sendo dirigida por uma questão espiritual. Olha quem está atrás da moita ali. Olha quem está espiritualmente agindo. Paulo está falando assim, porque ele acabou de ensinar sobre família. Ele acabou de ensinar sobre... Tua luta não é com a tua esposa. Tua luta é com a perseguição espiritual que está vindo sobre ela. Tua luta não é com teu marido. Tua luta é espiritualmente. Tua luta não é com esse chefe que está te perseguindo. Tua luta é com Satanás, que está tentando azucrinar a tua vida e querer fazer você desviar. Paulo está ensinando isso. Não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades e contra poderes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Outro dia eu falo sobre principado, sobre potestade, não é o foco hoje, mas preste atenção, ele está falando que o nosso campo de atuação é neste reino espiritual. E aí ele diz as armas que estão entrando neste reino. Preste atenção nas armas que têm validação neste reino. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Gente, você precisa nessa batalha ter um cinturão, e o cinturão que segura a tua roupa. Sabe por que a minha calça não cai aqui? Porque existe um cinto. A verdade é o que segura e o que sustenta você espiritualmente. Então ela é o que finca a armadura, ela é o que aperta a armadura. Sabe o que o Senhor está falando e ensinando aqui? Ei, tenha verdades. Você tem que ter um cinto no reino espiritual. A verdade de Deus lançada, proclamada, ela firma e sustenta.
e vestida a couraça da justiça. Irmãos, atos de justiça, andar fazendo a obra do Senhor, andar fazendo obra de amor por pessoas, ela é a roupa espiritualmente, ela é essa couraça espiritualmente. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz, as suas sandálias no reino espiritual, sabe o que é? É você ser uma pessoa que proclama, que prega, aonde você está você compartilha. Você sabia que pregar o evangelho, ele é uma arma espiritual? Você talvez pense, pregar o evangelho é um ato pelo outro. No reino espiritual, pregar o evangelho é calçar o evangelho, é calçar a tua vida. Pregar o evangelho sabe o que? Você ter uma própria sustentação para você. Por isso nós somos salvos pelo evangelho, vivemos pelo evangelho. Nós somos salvos pelo evangelho e continuamos pregando o evangelho. E esse evangelho da paz que traz reconciliação, tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, a fé. Então depois que eu conheço a palavra de Deus, eu conheço as escrituras e ela se torna uma crença interna, o que acontece? Ela é um escudo. E por isso que a Bíblia diz que Satanás, depois que tentou Jesus, e ele falou 4 vezes, está escrito, está escrito, está escrito, Satanás vazou, correu. Porque além da palavra ser a arma, a espada, a palavra também se tornou um escudo quando essa pessoa passou a crer. Se você crer, irmãos, nesses versículos que eu trouxe hoje a vocês aqui, através e movido pelo Espírito de Deus, saiba de uma coisa, essas verdades serão estabelecidas na sua vida espiritual, e eu tenho certeza, eu morro por essas verdades, elas gerarão efeito na tua vida, elas modificarão áreas da sua vida, porque é verdade de Deus, não é verdade de Micael, não é uma verdade humana, é verdade de Deus. Ela é escudo. Crer na verdade de Deus, ela é um escudo. A fé que você tem no Senhor é um escudo. E ela diz assim: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno começa a mandar vários dardos. Sabe o que você tem? Satanás, eu tenho fé no Senhor. Creio que não fui criado para ser derrotado por você. Creio que fui criado para ser amado eternamente. Você não pode resistir. E a tua fé faz cada dardo ser jogado no chão, sem surtir nenhum efeito na tua vida. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Gente, você sabe que um tiro na cabeça é realmente algo determinante. É muito difícil alguém com um tiro na cabeça sobreviver, porque a cabeça, ela realmente é o sistema central de tudo o teu corpo. O cérebro está ligado a tudo. Se você realmente tomar pancada na cabeça, você sabe que isso é muito sério. A Bíblia está falando espiritualmente, se você proteger a tua cabeça, se você proteger a salvação, se você não perder de vista a salvação, se você não perder de vista a tua identidade em Deus, no reino espiritual você estará com capacete, e Satanás não poderá roubar a salvação que o Senhor conquistou a você. Não tem poder a isso, porque você creu nessa verdade, e ela se tornou salvação para a tua vida. Você vê que todas as armaduras e todos os elementos aqui estão ligados a uma coisa: palavra. Como é que eu tenho fé? Pelo ouvir a palavra. Como é que eu tenho uma espada? Olha aqui: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso te fazer uma pergunta, fique em pé comigo. Lembra que eu falei que eu tenho uma lição de casa? Quero te dar um conselho, uma dica. Tenha um tempo com o Senhor, leia esse texto e você fala assim: Senhor, existe alguma armadura, existe algum elemento, existe algum componente dessa armadura que eu não tenho? Será que no reino e no mundo espiritual existe alguma armadura que eu não estou vendo aqui? Será que existe alguma armadura, Senhor, que eu estou negligenciando na minha vida cristã?
Faça essa pergunta para o Senhor. E talvez o Senhor fale: olha filho, eu preciso que você firme mais a tua salvação. Talvez o Senhor fale assim: filho, eu preciso que você tenha a espada, que é a palavra. Filho, você está com a couraça muito rasgada. Está na hora de você fazer mais a obra de Deus, para se vestir melhor espiritualmente. Filho, talvez você não está pregando o Evangelho. Então está na hora de você começar a pregar o Evangelho, porque eu tenho sandálias para você, eu tenho calçados para você no reino espiritual. Então eu quero te aconselhar, você colocar o teu coração e deixar agora a Bíblia ler você. Você deixar as Escrituras ler você, e você ali no teu quarto falar com o Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor não vai te condenar. Sabe o que o Senhor vai falar? Filho, tome a minha armadura, porque o meu filho conquistou por você. O meu filho na cruz conquistou por você toda a armadura. E aí você vai se munir, você vai se ferramentalizar, pegar a arma de Deus e passará a vencer cada batalha que surgir na tua vida. É essa lição de casa que eu queria dar a você. E um último conselho. Lembra na noite que eu falei que de madrugada eu fui atacado espiritualmente? Eu fiz uma oração. E se você quiser, eu vou compartilhar esse texto com vocês. Gente, esse texto aqui, ele me tirou de toda a ação das trevas que estava sobre o meu quarto. Diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor. Salmos 18. Eu quero te sugerir, leia esse salmo e ore ele sobre você quando você estiver no teu quarto. Gente, algo vai mover. Algo vai mover. Diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Falando que a minha angústia chegou até a Deus, o meu clamor foi tão sincero, tão intenso que chegou até a Deus. E aí olha o que diz: a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Tremeram porque ele se indignou. Ou seja, o Senhor ouviu o teu clamor e não rejeitou, mas ele se indignou e começou a vir ao teu favor. Verso 8: das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo devorador, carvões se acenderam dele. Ele abaixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo dos seus pés, montou no querubim e voou sobre as asas do vento, fez as trevas o seu lugar oculto, o abrigo que o cercava era escuridão, das águas e as nuvens os céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizos e raios. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Irmãos, se você clamar o Senhor na tua sinceridade, no teu íntimo, no teu secreto, eu creio que o Senhor é capaz, creio que o Senhor é amoroso para te ouvir, para atender você na tua angústia, te levantar. A Bíblia diz que ele montou no querubim, desceu, colocou a escuridão debaixo dos seus pés e lançou raios e trovões pelo poder da sua voz. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor há de falar e trovejar sobre a tua vida, e coisas serão mudadas e transformadas. Nós temos um Deus que é vivo, poderoso, real, um Deus que não está no túmulo, um Deus que não está escondido, um Deus que pode se mover em qualquer área da tua vida, um Deus que pode esquadrinhar o teu coração e te fazer um novo homem, uma nova mulher no Senhor.
Ore comigo agora e peça ao Senhor para que a palavra dele comece a governar a tua vida espiritual, para que a palavra dele comece a ser lançada sobre a tua vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos essa noite e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor deixou estatutos deste reino, o Senhor deixou leis espirituais que governam esse reino, o Senhor deixou verdades que nos sustentam, verdades que abrem caminhos, verdades que atraem recursos celestiais sobre nós. Pai, nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós honramos o Senhor por isso. Eu oro nessa noite, Pai, para que meu irmão, minha irmã seja empoderado pela palavra do Senhor. Eu oro para que eles tenham fome e sede. Eu oro e declaro Colossenses 3,16: habite ricamente, ricamente a palavra de Deus sobre você, a palavra de Deus sobre mim, em nome de Jesus.